Bom dia, pessoal do MED Advance do grupo G8. Vamos para a nossa segunda aula do sistema EAD, por enquanto, do grupo G8 do segundo semestre, ok? Então vamos lá, a gente começou a tabela periódica de uma maneira mais introdutória. Falamos do histórico da tabela periódica, hoje a gente vai dar uma continuidade e a gente vai chegar agora nas partes mais importantes sobre tabela periódica. É de extrema importância dominar esse assunto. Eu já comentei esse assunto não só por tabela, mas ele busca e ele dá ferramentas indispensáveis para análise de várias questões da química, que norteiam como pano de fundo o conhecimento que o aluno deve ter, que o candidato deve ter sobre tabela periódica. E como como a Consultec, ela traz na sua prova a tabela periódica e o Enem não traz, essa é uma grande vantagem da Consultec. Você, de posse da tabela periódica, você pode responder várias questões que diretamente não tem a ver com a tabela, mas a tabela lhe responde. Sobre propriedade de substâncias, sobre a capacidade que ela tem de reagir ou não, seja na química orgânica, seja na físico-química ou na própria inorgânica. Por isso que é de extrema importância o conhecimento sobre tabela periódica, principalmente para vestibulares tradicionais como o modelo Consultec. Então vamos lá. A gente parou no slide 16, começa hoje o slide 17. Mais uma vez, o pessoal que não me conhece, não sabe o sistema que eu estou adotando pela educação à distância do grupo G8, são 3 vídeos de média de duração de 15 minutos, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? E o término desses vídeos, se for em 15 minutos, são 45, o demais tempo da aula estaria à disposição dos senhores no grupo MED Advance, ou pelo meu Zap, que é o 079-988-55.000. E pelo meu Zap, independente, tá, no horário da aula ou não, eu estou à disposição de vocês. Eu observei a dúvida, estou em intervalo, estou em espaço disponível, aí eu vou lá e respondo a sua dúvida, ok? Abraço a todos, continuem em quarentena e vamos começar a nossa aula dessa segunda semana. Então vamos lá. As famílias dos elementos representativos possuem nomes especiais. Primeiro, o que é ser representativo? Representativo é o chamado grupo A. Na tradição antiga, a tabela é dividida em A e B. A é os representativos, B é os de transição. O que é ser representativo? A última camada é a mais energética. Então eu não preciso mais da configuração eletrônica do Linus Pauling. Eu já sei pela posição dele na tabela como ele termina. E ali é a última camada e também é a mais energética. Por exemplo, imaginando que a gente esteja com a tabela na frente, o sódio é da família 1A do terceiro período. Então o sódio termina em 3S1. 3S1 é o subnível mais energético, 3S1 é a última camada do sódio. Porque o representativo, a última camada, é obrigatoriamente a mais energética. Então você já tem toda a visão de qualquer elemento do grupo 1A. Grupo 2A, S2. Grupo 3A, P1. Por que P1? Porque 3A tem 3 elétrons, 2 no S e 1 no P. Grupo 4A, P2, grupo 5A, P3, grupo 6A, P4, grupo 7A, P5 e grupo 8A, P6. Então a gente já percebe que os elementos representativos terminam com a configuração S, 1A e 2A, e P, da 3A a 8A, da última camada sendo a mais energética. Então já tem uma imagem, né, de uma distribuição eletrônica na tabela, sem conhecer ainda a tabela. Se eu já usei o S e o P, está faltando subníveis D e F, que devem estar nos elementos de transição. Então eu já tenho toda uma visão sobre configuração eletrônica na tabela periódica e eu não preciso mais do diagrama de Linus Pauling. Bom, quem deve usar muito o diagrama de Linus Pauling é o aluno quando abraça o modelo Enem, porque não tem tabela, ou qualquer vestibular que não traga tabela. Mas os vestibulares tradicionais, como a Consultec, que traz a tabela, eu não preciso do diagrama de Linus Pauling. O conhecimento e a consulta à tabela me dá o resultado mais rápido e mais seguro, sem precisar fazer distribuição eletrônica. Então vamos lá. Agora, além disso, as famílias têm nomes especiais, que eu já comentei e vou reforçar agora. Por exemplo, a família 1 ou 1A é chamada de metais alcalino. Por que alcalino? Porque vem de álcali. Álcali significa base. E observe que a família dos alcalinos começa com lítio e não com H. H não é metal alcalino. H está na distribuição da 1A por uma configuração eletrônica. Ele tem um elétron na sua única camada, que é a última. A família 2A, metais alcalinos terrosos, então ele também tem um caráter básico, começa do berílio e vai ao radônio.
A família 3A é o grupo do boro, que é um grupo anfótero, ou seja, é ácido e básico ao mesmo tempo. A família 4A é a família do carbono, que é um grupo também anfótero. Observe que essa numeração aqui é oficial hoje, atual, por colunas, são 18 colunas. E aqui é tradicional em grupo A e B. Né? Família do carbono é o grupo 14, que é a família 4A. Ok? Família do nitrogênio é a família 5A. Aí já tem uma propriedade ácida. 3A e 4A anfótero, né? E a família 5A já tem uma propriedade ácida. Família 6A dos calcogênio. O calcogênio vem de calcógeno, formar cinzas. No processo de combustão, a formação de cinza. É uma família ácida. Família dos halogênios. O halogênio vem de halógeno, formação de sais, mas também tem propriedade ácida. E os gases nobres, ou grupo zero, né, são considerados gases porque são encontrados na fase gasosa, nobre porque acreditava-se que ele não fazia nenhuma ligação com nenhum outro elemento. Hoje a gente sabe que esse grupo faz ligações, não seguindo a regra do dueto octeto, mas ele faz ligações, mas fora das condições chamadas CAPT, que é condições ambientais de pressão e temperatura. Na CAPT, eles formam moléculas monoatômicas, átomos isolados, né, que não se aproximam um do outro, e bate isso com a ideia de ser gás. Bom, a família são 18 linhas verticais, né, da tabela periódica, e aí você tem as 18 colunas, os grupos A e os grupos B são de transição que a gente ainda não estudou. Os grupos A, vai até o 8A, o grupo 0, tem a última camada como a mais energética. Aqui é 1A, S1, S2, aqui é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nesse aqui que é P6, só não vale para o primeiro elemento que é o hélio. Porque se o hélio está no primeiro período, ele para em 1S2. 1 é a camada K, e a camada K só cabe 2 elétrons. Então o hélio para em S2. Os demais é que param em P6. Ok? Como aqui também tem o hidrogênio, que não é metal alcalino. Ele está na família 1A apenas por configuração eletrônica, porque ele só tem um elétron e os demais elementos da família A também só tem um elétron na última camada. Só que no caso do hidrogênio é a única, a última camada também é a única. E por que ele só tem configuração eletrônica e para aí? Porque na hora de reagir, que a gente chama de reatividade química, o hidrogênio se comporta como se fosse da família 7A. Por que da família 7A? Porque a família 7A é que tende a querer ganhar um elétron. Como o hidrogênio só tem um, ele não vai querer perder o único elétron que ele tem. Como a camada K cabe em 2, ele vai querer receber 1. Então, na hora de reagir, que nós chamamos isso de reatividade química, o hidrogênio funciona como se fosse elemento da 7A. Então, ele não é nem da 1A, nem da 7A. Ele é um elemento, né, sui generis, onde ele não pertence a nenhuma das famílias. Correto? Configuração eletrônica, semelhante a 1A. Reatividade química, semelhante a 7A. Tudo bem? E aqui é o grupo de transição que a gente ainda não discutiu, que não tem a última camada como a mais energética. Elementos do mesmo grupo têm propriedades semelhantes, os nomes especiais já foram ditos, só vai reforçar, correto? E aí eu estou colocando a propriedade básica, ácida, neutra. O grupo 13, o 3A, o grupo 14, o 4A, anfótero. Já comentei isso. Só para reforçar. Por exemplo, o potássio, número atômico 19. Se você não tem acesso à tabela, você vai ter que distribuir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. E aí você chegou no potássio com 19 elétrons. Mas sabendo tabela, eu não preciso dessa distribuição. Eu sei que ele é 4S1 porque ele está no quarto período da família 1A. Então eu já sabia que ele parava em 4S1. O flúor, se você sabe em tabela, o flúor está no segundo período da 7A. Segundo período ele para em 2. 7A tem 7 elétrons, então 2S2, 2P5. E eu não preciso da configuração eletrônica que eu vou trazer agora. Repara. Eu já sabia que parava em 2, porque era do segundo período. Já sabia que parava com 7, porque era da família 7A. 2 no S e 5 no P. Então eu tenho família 1A, S1. Aí está botando assim, o esporte sempre tem poder, ou seja, está dizendo aí os elementos de uma família
6A, não é isso? Uma frase o pessoal usa para gravar os elementos. Eu não uso porque com tabela você tem direito a consultar, então não precisa. Estou colocando mais por descargo de consciência, se alguém gosta de gravar as frasezinhas. Né? Aí a família 1A, família 2A, família 7A, família 8A. Tudo bem? Ainda bem que são frases mais educativas, né? Já vi frases num nível muito não aconselhável o processo educacional, no meu ponto de vista, né? Não linguagem de forma harmônica para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente partindo da parte do mediador do conhecimento, que é o docente. Pode me chamar de antigo, não me incomoda. Aliás, não está mentindo, 54 anos não é novinho, não nasceu agora, né? Então, carrego em mim, dentro do meu ser, né, todo um conhecimento e um aprendizado de uma outra era, né, numa perspectiva de mudança. Né? Acredito que eu melhorei muito os meus conceitos através de fatores internos e externos, mas outros eu ainda entendo que não há necessidade, no palco do processo educativo, usar expressões, digamos, não acadêmicas. Mas vamos lá. Representativos de transição. Agora vamos ver isso aí. Representativo é o grupo A, de transição externa, isso aqui, e esse aqui é o de transição interna. Olha, primeiro eu vou explicar por que esse nome, eu sei que o vestibular não corre. Esse nome transição surgiu por quê? Porque esses elementos têm a característica de ter o seguinte, o elétron espontaneamente transitar de uma família, de uma camada para outra. Por isso que a gente chama de transição. O elétron transita espontaneamente. No caso de transição externa, ele transita da penúltima camada para a última. Então, se ele transita, a gente chama elemento de transição. Se o elétron vai até a última camada é a mais externa. Então, ele transita para a camada mais externa. Então, a gente chama isso elemento de transição externa. O elemento de transição interna também tem a capacidade do elétron espontaneamente transitar, mudar de uma camada para outra. Mas isso acontece da antepenúltima camada para a penúltima. Por isso, como isso acontece internamente, a gente chama isso elemento de transição interna. Então, você tem elementos de transição externa e elementos de transição interna. Agora, qual é a característica desses elementos, em termos de configuração eletrônica? Os chamados transição externa, eles não param no subnível S ou P da última camada como mais energético, porque aí é elemento representativo. Mas eles param no subnível D da penúltima camada como a mais energética. Não é da última, é da penúltima. Então ele vai parar em N-1D, é a mais energética, vai parar sempre no D. E o de transição interna para no subnível F, não da penúltima nem da última, mas da antepenúltima camada. Se é a antepenúltima camada, você diz que é N-2F. E aí você tem toda a distribuição na tabela. Aqui para em S1, S2, da última camada, que também é mais energética. Aqui de P1 a P6, da última camada, que também é mais energética. Aqui para no subnível D, mais energético, mas não é a última, é a penúltima. E aqui o F. Repare que aqui vai ser D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Aparentemente seria essa. E aqui de F1 a F14. Por que eu estou dizendo aparentemente? Porque no laboratório se percebeu que D1, D2, D3, D4 não existe. D5, D6, D7, D8, D9 também não existe. Quando é D4, você muda para D5. Quando é D9, você muda para D10. Por que isso acontece? Porque no laboratório se percebe experimentalmente, fugindo da teoria, que o D4 está quase semi-preenchido, porque o subnível D cabe em 10 elétrons, a metade é 5. Então isso provoca uma instabilidade nesse átomo. E aí o elétron sai da última camada S para o subnível D da penúltima.
Então, ao invés de parar em S2D4, ele para em S1D5. No D9, em vez de parar em S2D9, você apaga, bota S1D10. Quem tem que fazer isso é o candidato. A configuração não vai mostrar. A configuração vai mostrar assim, usando o diagrama de Linus Pauling, S2D4, S2D9. Aí você apaga e bota S1D5, S1D10. Isso só não vai acontecer com o tungstênio na D4, D1, D2, D3 na D4. O tungstênio não vai acontecer porque entre o subnível S da última camada e o subnível D, que é o mais energético, você tem um subnível F. E aí esse salto do elétron é impedido pelo subnível F. Então ele é uma exceção da exceção. Ele continua sendo o D4, mas só o tungstênio, que já foi 2 vezes ou 3 vezes questão da prova da Consultec sobre o tungstênio. Isso a gente chama, o pessoal usa o termo como se fosse impedimento geométrico. Eu particularmente não uso muito a linguagem de impedimento geométrico, mas seria um impedimento, com certeza. Por quê? Porque o subnível F está entre os dois, e aí ele não consegue dar esse salto de elétron. Por isso que o tungstênio continua parando em D4. Ok? Então vamos lá. O ferro. O elemento de transição externa, o elemento diferencial, o eletrodiferencial, o mais energético, em um subnível D de transição externa da penúltima camada eletrônica. Comentei isso. E no transição interna é o subnível F da antepenúltima camada eletrônica. Então vamos ver o ferro. Você não conhece a tabela. Aí vem, o ferro tem número atômico 26, você faz a distribuição. Tá aí. O que você percebe? Quem é o mais energético? 3D, da penúltima camada. Quem é a última? 4S. Agora, eu sabendo o diagrama ou tabela periódica, o ferro, repare, eu sabendo a tabela periódica, eu estou no slide 22, espera aí, vou lá para o slide 10, deixa eu ver se é no slide 10. Não, não é no slide 10, é bem antes ainda. Lá para o slide 5. Eu vou sair daqui, já estou chegando na tabela, fica melhor. Deixa eu gravar até que slide é esse. Não, era depois do 10 mesmo. Pronto. Lá no slide 12. Eu vou gravar esse slide, que é o 12. Quando eu precisar, eu vou para o 12. Eu estou no 22. No slide 12, repare, o ferro está no 4º período. Se o ferro está no 4º período, eu sabendo a tabela, ele para em 4S2. Agora, o período é o 4º, mas energético é o penúltimo. Você está no 4º, o penúltimo é o 3. Então ele para em 4S2, 3D. D1, D2, D3, D4, D5, D6. O ferro para em 3D6. 4S2, 3D6. Sabendo a tabela, eu já sei a configuração dele. Ok? Então vamos lá para o slide 22. Agora ficou melhor. É o 12 e 22. Olha. 4S2, 3D6. Lantânio, número atômico 57. Você vai distribuir 57 elétrons? Não, eu não vou distribuir 57 elétrons. Vamos lá para o slide 12. Lantânio, está aqui. No 6º período é o primeiro elemento. Se é no 6º período, ele termina em 6S2. Como ele é de transição interna, é N-2, 6 menos 2, 4F, F1. Então o lantânio vai parar em 6S2, 4F1. Eu não preciso mais do diagrama de Linus Pauling. Por exemplo, eu não preciso fazer essa distribuição de 57. Olha. É para que distribuição? Cheguei à mesma conclusão. Olha. 6S2, 4F1. Essa é a grande vantagem de saber a tabela periódica. Então, eu tenho essa visão da tabela periódica. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu vou parar a slide aqui e a gente continua no próximo.